Olá, estamos aqui na nossa live, aqui pelo Instagram. O Arte por Artista, ele está aqui nesse momento, né, nesse novo momento, nesse novo capítulo, onde a gente vem com uma série de transformações, e a principal transformação é que ela deixa de ser uma realização individual, onde a gente tem, olha aí, esse backstage aqui, só testando o som, né? Onde a gente tem aqui o Arte para Artista, ele surgiu em meados de julho ou de 2020, com a intenção da gente falar de arte, visitar os ateliês dos artistas, conectar as pontas, né? Apresentando os artistas para colecionadores, falando um pouco desses processos criativos, construtivos. Realizamos exposições presenciais, exposições virtuais, e sempre com foco da arte. Sempre foi queremos fazer justamente conexões de onde a gente vê que existem possibilidades, existem necessidades da gente falar mais de arte, da gente aprofundar mais nesses campos. E o Arte para Artista ele vem agora de forma coletiva e colaborativa, onde a gente tem aqui a presença da Ana Martins, que traz toda a sua expertise, tanto da produção, então ela fala da sua vivência da produção, de ser artista, e também toda a sua expertise de mercado, de comercial, e todos os seus estudos e análises também de mercado de arte, porque sim, nós artistas precisamos estar sempre antenados a isso. Temos também o Iratuan Freitas, onde já realizamos inúmeros projetos, onde ele atua com relações públicas e assessoria de imprensa para os artistas, dando voz e espaço para que os seus projetos também sejam divulgados, não só exposições, também como trajetórias de artistas e produções. E temos a Veridiana também junto conosco no Arte por Artista, onde a gente tem toda a expertise da Veridiana como colecionadora, uma colecionadora que realiza exposições, uma colecionadora ativa, né, e muito atuante aqui no cenário artístico cearense. E aí o Arte por Artista ele é formado, né, por esse grupo, e também temos, né, e contamos com um corpo de artistas, né, que fazem parte colaborativamente também do projeto. Então é um projeto que a gente quer somar, sempre somar. Então eu fico muito feliz nesse novo momento, onde a gente vai falar um pouco aqui sobre curadorias em espaços habitáveis, sobre coleções, sobre assessoria de imprensa, relações públicas, comercial, mercado, planejamento estratégico, assessoria artística e por aí vai. Então eu quero começar aqui agradecendo, né, o Iratuan por sempre estar junto, né, sempre caminhando, né, ao nosso lado, sempre extremamente parceiro, e eu posso garantir que todos os projetos que a gente fez junto, os feedbacks são os melhores possíveis. Então ele dá voz, né, justamente para que os artistas tenham um alcance. Estamos vivendo um momento em que precisamos sim ter muita voz, para que não falem pela gente e que saibam o que é que a gente quer transmitir. Então, Iratuan, obrigado por estar aqui com a gente, não só na live, como também junto com o projeto, sempre somando. Isso é importante para a gente sempre quer somar. Pois é. Oi, pessoal, boa noite, né? André, primeiramente, assim, obrigado pelas palavras. Isso é legal quando a gente desenvolve um trabalho que a gente recebe esses feedbacks sempre positivos, né? É um trabalho, assim, que envolve absurdamente relacionamento, isso é fato, né? E a gente tenta sempre, com a palavrinha chamada ética, desenvolver essa função, que é levar o artista para a sociedade, para os formadores de opinião, para a imprensa em geral, e hoje em dia também para os influenciadores, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que a imprensa, as artes têm ganhado destaque na imprensa, né? Eu acho que a imprensa ela é muito sensível quando a pauta é arte, por isso que eu acho que é um dos facilitadores do meu trabalho
quando eu trabalho com artista, com exposições, com as artes plásticas de uma forma geral, com lançamento de livros, né? Eu acho que a gente garante, assim, as portas se abrem, né? E o Arte por Artista é um projeto que eu achei incrível, que é uma coisa para mim, assim, inédita, até a nível nacional, né? Eu acho que eu não posso falar também porque eu não conheço muito o mercado, não sou em São Paulo, Rio, a gente sabe que o Sul, esse eixo mais fortalecido já há muito mais tempo, né? Por razões também óbvias, mas assim, uma coisa para captar Fortaleza, que a gente tem também uma trajetória, uma história artística muito forte, grandes nomes das artes do Brasil saíram daqui de Ceará e continuam saindo. Né? Então, acho que é fortalecer o mercado local, é fortalecer os artistas, é trazer para junto da gente essas pessoas que, às vezes, estão meio que perdidas, né? Que está fazendo a arte, mas que também precisa colocar o seu nome no mundo, né? Para ter esse reconhecimento diante até do mercado local. Eu acho que aquele ditado, santo de casa não faz milagre, de repente, a gente pode também que a pessoa seja reconhecida aqui, né? Primeiramente, para depois alçar novos voos, né? Com certeza. E assim, eu tenho visto uma crescente, né, de pessoas querendo falar mais de arte, de cultura, os meios de comunicação. Eu acho que você tem um papel fundamental, porque você sempre está gerando essas pautas, não é isso? A ideia é que assim, eu seja o transmissor, né? Tem transmissão que a gente tem que fazer essa ponte, né? Porque você está cuidando da curadoria, da expografia, de análise, a Ana está nessa outra visão, a Veri tem essa coisa do colecionador, e eu estou nesse papel de formiguinha, né? Daquele passarinho que vai apagar o fogo da floresta, mas que assim, é um trabalho que eu acho que dá frutos, né? Dá frutos por quê? Porque daqui a 10 anos, o artista fez uma exposição em 2024, daqui a 2034, ele vai ter tudo isso guardado para ele mostrar, e ao longo dos anos ele vai construindo esse nome dele na imprensa. Outra coisa também que é de extrema importância é a gente lembrar que quando a gente faz uma exposição, é bom que a gente bote a boca no trombone para que essa exposição seja vista, visitada. Muitas vezes eu percebo que aí acontece um coquetel, uma vernissagem, uma própria abertura, existe uma movimentação maior naquele dia, nos dias seguintes, mas depois, se a exposição for longa, 3 meses, você vê que aquela perenidade ela despenca, né? Então, a preocupação é que a gente passe o tempo todo lembrando das pessoas, falando com as rádios, com as TVs, com os jornais impressos, com os portais, com os blogs, e hoje em dia com as páginas de redes sociais, de Instagram, que dão dicas culturais, que também eu acho que é um novo formato de veículo, mas também que a gente tem que estar em contato com essas pessoas, porque são páginas que as pessoas seguem, tem grande número de seguidores e que as pessoas realmente vão conferir aquele evento, aquela exposição, aquele encontro, por conta desses difusores de arte e cultura. Nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, né? Agora, onde a gente tem uma transmutação, né? Uma nova configuração também, né? Uma pulverização maior de canais, né? Até chamam de cauda longa de comunicação. Isso. Você tinha só TV, estava ali preso, de certa forma, aquilo ali. Mas hoje não. Hoje você pode criar uma página, isso até, assim, digamos, é uma coisa própria, que a pessoa pode, um apreciador de arte, se ele passar a conferir todas as exposições dos museus de Fortaleza, ele construir uma página sobre arte Fortaleza, entendeu? E aí, assim, fica mais livre e, de certa forma, é importante porque fortalece também o mundo das artes, né? Que eu acho que deve ser cada vez mais reconhecido que é um oásis nessa vida meio que louca que a gente vive. Agora, sim, quer saber de arte, vem pro Arte por Artista, Aí, pro Arte por Artista é importante, que eu acho que está, assim, primeiro a colaboração, que eu acho que é o futuro, né? O você colaborar, você se unir, esse trabalho coletivo, né? Importante. E assim, você encontrar num ponto, numa luz no fim do túnel que possa lhe orientar. E aí, claro, eu acho assim que venha, né? Converse que a gente se entende, né? Que tem planos, a gente elabora cada coisa individualmente. Né? Isso é uma questão, assim, o Arte por Artista, ele tem sempre uma preocupação de ser personalizado. Né, para que não sejam pacotes já pré-fabricados. Então, às vezes o artista ele tem uma demanda que não é uma exposição, mas às vezes ele quer divulgar uma série nova, ou ele quer divulgar um processo, né, criativo, ou realmente quer se posicionar perante mesmo a sociedade, e a gente vem criando, né, nós criamos, na verdade, um pacote, né, de visibilidade artística que seja um pacote inicial. E aí, fala um pouquinho, até me interrompi, né? Eu queria só ressaltar a importância da assessoria de imprensa na formação de público, né, André? Sim. Porque às vezes o artista, ou às vezes a galeria, enfim, gasta muito dinheiro na exposição,
mas não mantém um investimento em assessoria de imprensa, em ações de visita guiada, enfim. E o seu papel é fundamental, porque pode até não reverter para o artista, no primeiro momento, toda a venda que ele imaginaria. Ele vendeu só X%, ele imaginaria vender Y. Mas houve formação de público. Pessoas que não conheciam artistas começaram a conhecer, pessoas que conheciam só de vista se emocionaram com as obras. Então, Aprofundaram na história, digamos, né? Exatamente. E cria-se um relacionamento com o artista que não tinha antes. Quando a Veri for falar, ela vai falar muito disso, né? Que às vezes o colecionador, ou às vezes ou quase sempre, coleciona o artista, na verdade. Porque existe uma paixão não é só pelas obras, é pelo todo, pelo artista incluso. E você é fundamental nessa formação, né? Muito bom, não, pois é, eu acho que assim, são essas duas vias, né? É a imagem do artista, esse fortalecimento, essa construção, e também a formação do público, né? Porque se o público não vê, não vai. Né? Não vê no Instagram, não vê, não escuta, às vezes numa rádio, no seu carro, no seu ônibus, porque a arte é para todo mundo, né? Sim, a gente com não quer arte certeza. com classe social, acho que ela atinge A todo mundo, democratização, né? A né? democratização, né? Então, assim, as plateias, elas são formadas com divulgação. Né? Se não tiver divulgação, você não tem plateia, né? Aí às vezes o pessoal fala, ai não, mas eu já gastei tanto, vou gastar em mais isso. Assessoria de imprensa não é custo, é investimento. É investimento. Aí, assim, e sempre fica, e às vezes o processo, que é isso que quem entende de planejamento estratégico e tudo, entende a importância da comunicação, e em muitos casos eu vejo a comunicação ficar lá atrás. Aí, mas assim, eu acho que o cenário, a gente vai trabalhando, vai lapidando, é um trabalho de formiguinha, como eu falei, e acho que uma hora a gente consegue, né, Olha, adequar tudo e aparar as arestas. Né? a Ana, ela fala, né, com tanta propriedade, porque ela sim já utilizou, né, o serviço do Iratuã na exposição, a exposição que nos ilumina, né, que eu tive a honra de assinar a curadoria também, e foi um processo, mas eu acho que a experiência, né, dessa relação... Quem viveu na pele, né? Quem sentiu esse retorno. E é uma grande questão aqui, o Arte para Artista ele é feito de experiências, né? Nós não estamos aqui dentro de um processo teórico, mas sim um processo prático, nós vivenciamos isso. E eu vivencio também muitas dores dos artistas, dos colecionadores, dos espaços expositivos, né? Então, o dia a dia nos mostrou que a gente precisa realmente ser ponte. Então, o que a gente quer é conectar, é juntar essas pontas que estão soltas, né? O que for possível, dentro do que for possível, da gente poder realmente realizar e fazer isso. Mas fala um pouquinho desse pacote aí de acessibilidade, né, de visibilidade, né, para os artistas que a gente vem planejando. Eu acho que, como você falou, André, tudo tem assim, é único, né? Então, cada evento, cada artista, ele tem sua história, a gente faz esse planejamento individualizado, né? Uma coisa pensada, né? E assim, eu acho que o fundamental é a gente ter um alinhamento com o artista, dele ter essa noção do papel dele também como difusor da arte, né? Porque assim, às vezes eu acho que é interessante isso, além dele estar se divulgando, ele ter essa visão também de que existe esse mundo e ele fazendo o trabalhinho dele, ele está fortalecendo por uma cadeia que é o todo, Com né? certeza. O meu trabalho é ir atrás dos jornalistas parceiros dos veículos, Jornal o Povo, Otimista, todas as rádios, o Diário do Nordeste, então os colunistas sociais que sempre repercutem também com fotos dos eventos nas colunas, que é um espaço também que eles sempre abrem, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha, é continuar, cada caso é um caso, é um atendimento personalizado, e assim, reforçar a importância da divulgação, né? A gente divulgar, botar a boca no trombone, né? Eu acho que a assessoria de imprensa, esse trabalho de relações públicas, a gente divulgar páginas como o que fazer em Fortaleza, Indico Mais, né? Em páginas de Instagram, que fazem o maior sucesso, então, a gente também está trazendo todo mundo para essa cauda, como você falou, da comunicação, né? E tentar incluir todo mundo para que cada canal, tendo a sua visibilidade maior ou menor, ele tem a sua visibilidade, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho realmente de formiguinha e sempre em nome da arte, da difusão da arte, porque eu acredito muito na arte, e eu já falei até e falo, mas
que assim, meu sonho é um dia trabalhar só com arte, só com artista, Já está trabalhando. só com tudo que é dessa parte de cultura, porque eu acho que a imprensa ela tem um coração, ela é muito sensibilizada com essa temática. Fantástico. Pois olha, vamos falar mais sobre isso. Sim, o Arte para Artista ele vai continuar com as suas lives. Nós começamos nesse formato, ele vai continuar. Então a gente já tem aí agendado outras lives futuras para falar mais sobre o assunto, mas também vocês têm o canal, tanto pelo Instagram, como tem aí o WhatsApp, e entre em contato quem quiser saber mais, a gente agenda, conversa mais sobre isso também. Vai ser uma alegria. E, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que é como é que foi a sua relação mesmo de uma assessoria, né, artística. A gente falou aqui do que nos ilumina, que a gente teve a parceria do Iratuan na assessoria de imprensa, mas foi um projeto diferente, foi um projeto que a gente passou aí um ano entre preparação, assessoria, construção de obras e a realização também da exposição, e essa assessoria continua, né? Uhum. Antes de entrar nesse assunto, André, eu queria só finalizar um pouco a importância do trabalho do IRA, porque, por exemplo, quando alguém lança um livro, existe todo um trabalho do autor em continuar divulgando o livro em redes sociais, em jornal, onde for. Ele vai dar palestras, ele vai ler em determinadas bibliotecas, livrarias. E interessante é que o artista plástico, ele não age assim, ele age como simplesmente abrir a exposição fosse o grande canal que vai gerar vendas e que vai impulsionar ele comercialmente. E não é. Né? Assim como alguém que escreve um livro e tem todo um trabalho, tem que ter uma energia para ficar divulgando aquele livro que a pessoa publicou, o artista precisa de uma assessoria de imprensa, precisa de um trabalho sério por trás para poder divulgar e manter durante, vamos supor, 2 meses que a exposição vai ficar, manter esse trabalho pulsando, né? Que foi muito assim, eu costumo dizer que a assessoria da Andréa vai desde a elaboração das peças, que a gente passou 9 meses, né, para elaborar as peças, nós e mais os artistas convidados, os grandes artistas foram convidados também para a exposição que nos ilumina. E a Andréa, durante esses 9 meses que foi a gestação, ela interferiu positivamente, estimulou e provocou tanto na produção das obras, né? Tanto que quando a gente olha 9 meses atrás, a gente vê, pelo menos eu percebo na minha, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí. Porque o mais importante é isso, gente, não é a gente se comparar com o artista X, Y, Z. É você se comparar com você há 1 mês atrás, com você há 6 meses atrás. É você ter noção se você está percebendo que na sua trajetória você está crescendo, transformando o seu trabalho, porque, né? O tempo das pessoas é diferente, né, André? A história das pessoas é diferente. Então, como é que eu vou ficar me comparando com X e com Y, se na verdade... A gente tem que olhar para o que a gente produz, né? E o que a gente vai realmente... E a história das pessoas, porque são momentos diferentes, enfim. E a assessoria da artística, né, que em São Paulo é muito conhecido como Art Advisory. Principalmente mentorias, né, também. A gente vê muito em São Paulo, né? Se você segue artistas no Instagram, deve receber muitos cards de propaganda patrocinada, de mentorias, e pelo menos eu tenho recebido bastante. E talvez até porque a gente está nessa movimentação e o Instagram, o algoritmo é inteligentíssimo, né? Para entender qual é a intenção. Mas o legal nesses 9 meses é que eu percebi uma evolução na minha arte, eu acredito que os colegas também, porque eles já deram esse depoimento. E como faz diferença, assim, tanto de maturidade em termos de técnica, como maturidade em termos de olhar artístico, como maturidade em termos de se posicionar no mercado. A exposição parece, para quem vê, né, que foi rapidamente montada. A exposição começou a ser montada 9 meses antes. Sim. Foi 1 mês, né, André, que a gente ficou lá dentro, batendo prego, organizando, arregaçando manga, assim, para coisa ficar realmente... Foi vivência, né? Passamos 1 mês de vivência artística com os outros artistas também. E foi justamente pensar numa produção coletiva e colaborativa. Né? Então foi uma exposição que ele teve essa colaboração muito presente, que é uma das premissas que a gente quer trazer aqui também para o projeto. Isso. E reforçando essa questão, né, chamam de mentoria, chamam de assessoria, arte advisor, enfim, mas a gente chama de assessoria de arte.
que eu acho que é um termo mais pé no chão, mais fácil até da pessoa entender o conceito, faz muita diferença na maturidade da sua técnica, na maturidade da sua visão de artista, sua declaração de artista, você se enxergar para que você veio, né? O que é que você tem a oferecer, qual é o seu diferencial, quem é você no meio daquela multidão, né, André? Porque eu acho que a arte também nunca foi tão divulgada. A gente entra no Instagram, é patrocínio de quadros, diversas técnicas, enfim. E faz muita diferença, gente. Então, assim, não é porque a Andrea está no mesmo grupo, até porque eu tenho uma visão muito comercial, a Andrea sabe disso, e, na verdade, eu divulgo porque realmente fez a diferença, assim como o Ira fez uma imensa diferença na exposição, né, no lançamento e na manutenção da exposição. Mas eu queria fechar, assim, para a Andrea lançar outra pergunta, dizendo que a assessoria de arte, ela é um divisor de águas, né? Eu enxergo claramente. Há algumas semanas, a Andrea tinha me pedido uma obra, e eu fiz o rascunho da obra. Eu gosto muito de mexer digitalmente também para ver as ideias. Aí mandei para a Andrea, a gente ficou conversando informalmente no WhatsApp, batendo uma bola, e no outro dia ela mandou outra coisa. De repente a Andrea fez uma provocação. A obra, gente, uma semana depois, ficou uma coisa completamente diferente. E eu Nós digo que teremos depois, o antes e o o antes e o depois. viu? Acho que é legal isso, né? Se fazem É, tanto isso com moda, né? Vamos fazer isso na é, arte. Ela realmente virou uma obra de arte, porque ela ficou madura, ela ficou mais expressiva. Então, é um depoimento meu, assim, que faz muita diferença, né? Vale a sim, pena investir. Novamente, é investimento. Porque é muito interessante que o artista ainda tem um pouco dessa visão, André, de que ele pode ficar sentado e somente postando nas redes sociais, né, no Instagram, uma coisinha aqui, e a coisa vai acontecer. Não vai, gente. Nos relatórios que eu tenho lido, relatórios da Art Basel, os relatórios da Artsy, o Instagram, na verdade, entra com um percentual muito pequeno de venda, né? Claro que tem artistas que têm um produto, como a gente vai dizer, um leque maior de produtos. Então, tem a capilaridade maior de acessar, e né? tem, não é só pinturas, são só esculturas, ele faz imagens, ele coloca em cadernos, em Design canecas e tal. aplicado Então aí é também. diferente, porque o Instagram tem essa veia comercial da Sim, pequena venda, mas para o artista em si, o Instagram é mais um, né? Na importância de um bom plano estrategicamente para você ter visualização sim, online. sim. E aí agora eu vou falar, né, da experiência dos planos estratégicos, como isso faz uma diferença porque você direciona. E eu acho que é sempre importante você saber onde você quer alcançar, o que você quer alcançar, né? Então, às vezes a gente quer alcançar tudo e não chega em lugar nenhum. Então, acho que essa é a grande questão. E sim, a gente trabalha assim com a parte de jornadas artísticas, onde a gente tem o foco justamente nessa questão da produção, não só produção, mas documentação de artistas, realização de projetos, realização de exposições. A questão da realização de exposições, a gente vem aqui com uma proposta de fazer, para quem quiser, realizar a exposição desde a curadoria, a expografia, a produção, a realização de montagem, desmontagem. Então, a gente fazer e realizar esse sonho do artista, né, realizar essa exposição. Então, a gente vem com esse projeto também, vem com essa proposta, e a jornada artística, isso aí é muito forte para a gente, né? A gente quer fazer isso, estamos fazendo, na verdade, já começamos. Então, é uma das intenções da gente tentar fazer com que as pessoas alcancem esse artista também. De que maneira o artista ele se apresenta? Não só nas mídias sociais, mas na fala dele, o que é que ele faz, na construção da sua poética, na construção do seu trabalho mesmo, ou de séries, ou de uma trajetória. Então, essa organização, isso é importante para o artista. Ele tem que ter muito claro o que ele faz e ele tem que falar isso muito claramente para o público. A identidade dele, né? Porque senão fica confuso, fica truncado. Então, é muito bom quando a gente vê um artista e a gente olha, por exemplo, para uma obra e não vê nem a assinatura e a gente já sabe quem é aquele artista. Já identifica, porque ele tem essa identidade impregnada na sua produção. Então, isso aí é um que a gente deseja alcançar. Eu falo isso como artista, então isso eu estou sempre desejando. E para mim, quando eu escuto e que as pessoas identificam um trabalho como o meu, mesmo que sem que saiba que está lá na plaquinha com o meu nome ou que não tem a minha assinatura,
Para mim isso é fantástico. Isso é o que eu desejo. Isso é o que eu quero alcançar sempre. E eu acho que os artistas devem buscar isso sim, essa construção da sua identidade. E ninguém é igual a ninguém, né? A gente precisa, Foi o que eu falei, né? não tem como se comparar com X e Y que estão do meu lado, porque sua trajetória é diferente, sua história é diferente, sua motivação para a arte é diferente, sua identidade é outra. Sim, com certeza. E a gente entender a questão do mercado, mas o mercado ele não pode ser ele não pode ditar o que você vai produzir, o que você vai fazer. Mas é importante que a gente entenda, até porque a partir desse entendimento, e a Ana traz toda essa pesquisa e a sua expertise, saber das decisões que você vai tomar, né? Então isso Exato. é importante, porque você pode procurar outros caminhos também que não são os usuais também. E aí, queria que a Ana falasse um pouco também sobre essa relação de mercado e de um curso que a gente já tem aí, né, na agulha, já pré-lançado. Tá. Na verdade, minha formação é bem eclética, né? A Andrea sabe, eu comecei como engenheira química, e depois passei 25 anos como administradora de empresas, eu era executiva, e daí vem essa veia de estar muito envolvida com planejamento estratégico, com Canvas, com mercado, com comercial, enfim. E depois ainda fiquei um tempo como consultora de empresas, e aí eu resolvi ir para a área de saúde, que era uma coisa que eu gostava muito. Então, hoje eu sou neurocientista, psicanalista, já publiquei artigos científicos. E eu fiquei muito feliz lendo o livro do Leonardo da Vinci, porque, tirando a comparação, né, que não se compara, pelo amor de Deus, mas o Leonardo, ele unia. O livro é muito interessante, o livro fala que ele unia tecnologia, arte, área de saúde, tudo A ciência, de uma né, mesma as ciências naturais e as ciências exatas, que hoje é ensinado para a gente como coisas muito diferentes, né? No Renascimento, era tudo junto. Então, na verdade, tudo era estímulo, tudo eram provocações, tudo eram gatilhos, como a Andrea fala, né? para a arte. Então, desde o estudo da anatomia até exatas. Então, eu considero que tudo que eu estudei até hoje, mesmo a engenharia, que é lá em 1900 e bolinha, coopera de alguma forma para a minha visão e para o meu fazer artístico. Mas o mais importante de uma das coisas que a Andrea falou foi a identidade. Gente, é impressionante como a gente tem artistas talentosos que não sabem se posicionar. Não sabem dizer para que veio, qual é a minha declaração, onde que eu me coloco, né, Andrea? Não sabe fazer um portfólio, não sabe fazer uma coisa básica, não sabe fazer um catálogo de arte para divulgar, enfim, coisas básicas que a gente está aqui para ajudar, tá, gente? É só falar com a gente que a gente dá esse apoio. E em relação ao curso, você está falando do curso de pintura, né? Sim. A gente vai começar, depois do carnaval, um curso de pintura, né? A Andrea está abrindo o ateliê do Arte por Artista para ministrar para uma turma exclusiva de 4 alunos apenas. E o próximo curso só vai ser daqui a uns 4 meses, então não são turmas que se abrem sempre, então corre, gente. São 4 aulas e vai desde uma pequena teoria, né, André? Explica um pouquinho, até a parte prática e o acompanhamento, e o que a gente quer é que no final do curso a pessoa saia animadíssima, pode ser iniciante, pode ser um artista já experiente, né? A gente não tem esse nivelamento, mas o que a gente quer é que saia com a obra pronta, com essa sensação de ter conseguido produzir. A Andrea vai explicar mais um pouquinho. Sim, e principalmente a gente vai ter essa pequena parte teórica, mas é para que a pessoa que está dentro do curso, né, os alunos, eles tomem uma decisão consciente na hora da produção da sua obra. Então a gente vai dar ferramentas, né, básico, logicamente, que vão ser 4 encontros, onde a gente tem o foco sim, na parte prática, mas a gente vai dar ferramentas para que as decisões sejam mais assertivas. Né? Logicamente, cada um com suas decisões, cada um com as suas construções, com as suas verdades, com as suas expressões artísticas. Mas a ideia é essa, é a gente sempre dar ferramenta para que você tome a sua decisão. Então, o curso é isso, quem quiser, estamos com vagas abertas aí também. Então, percebam que é um curso quase início de assessoria, então aproveite. Com certeza. E é isso, a gente, pela vivência, né, então a gente vai trazendo coisas que a gente queria ter feito,
Muitas vezes eu acho que dentro da minha trajetória artística eu poderia ter pego atalhos, né? Logicamente que nem sempre os atalhos eles vão dar nossa bagagem, vão dar nossa Mas nesse experiência. sentido, atalhos que agregam, né, André? Isso, com certeza. Então, a gente quer fazer realmente dessa maneira para que a gente consiga trazer um pouco mais de assertividade, né, nas decisões. E aí cada um vai tomando um pouco dessa decisão também. Você é curadora, mas também é artista, né? Uma grande artista que vai da pintura à arte têxtil, que é uma coisa grandiosa que não se constrói de um dia para o outro, né? É algo muito Tempo. específico. É. O que é que você esperaria de um assessor de arte que você hoje pode oferecer para o artista? Olha, eu acho que primeira questão é que sempre seja essa questão do personalizado, né? Porque não adianta vir uma assessoria que me fale de coisas que não tem a ver com a minha Que trajetória. queiram impor, né? E assim, eu acho que essa assessoria é importante que entendam qual foi realmente a minha trajetória, quais são as minhas verdades e que me estimule, né, a produzir muitas vezes algo que eu ainda não tive nem coragem de produzir. É provocar para aquela subida que a gente falou, né? Quanto evoluir em 3 meses. Eu gosto das provocações, né? Gosto de provocar também, né? Eu acho que a gente precisa sair dessas zonas de conforto. Mas para mim é isso. É um direcionamento, é um radar, né, que muitas vezes a gente precisa, porque quando a gente está dentro da nossa produção, a gente tem um olhar muito viciado para o que a gente já produz, o que são, como a gente faz. E às vezes a gente expandir um pouco esse olhar, e esse olhar estrangeiro, ele enriquece muito o nosso trabalho. Então, para mim, é extremamente importante, e eu estou sempre em busca, né, dessas assessorias também, dessas mentorias, porque eu preciso desse olhar estrangeiro para a minha produção. E como é importante que o artista tenha essa abertura, né, André? Porque tem pessoas que não se abrem, gente. Tem artistas que se incomodam, que querem continuar naquilo que ele faz, ele acha que aquilo por si só já basta. E como é importante, como o artista cresce quando se abre para um trabalho como esse. Qualquer relação de trabalho, para mim, é uma relação de confiança, né? Então, o artista ele precisa confiar em mim como curadora, e eu preciso confiar que o artista vai me trazer as respostas também. Então, é uma relação mútua de confiança. Qualquer profissional, um montador, né, seja dentro da exposição, seja quem vai estar lá fazendo o educativo. Então, todas essas relações são de confiança. Então, para mim, isso é uma palavra-chave, chave. E é justamente isso. O artista tem que confiar que, às vezes, uma provocação que aparentemente para ele não faz sentido, mas tem um propósito depois, né? Então, ele tem que se permitir. Então, isso aí, para mim, é importantíssimo, né? E do jeito que eu quero que o artista confie em mim, eu também tenho que confiar no artista. Então, gente, 2024 é dia, ano, mês de sair da zona de conforto, né? Sim, sim, com certeza. E aí a gente traz aqui no projeto algumas questões que a gente já começou, que é a curadoria em espaços habitáveis, que é justamente a gente trabalhar com curadorias não só em espaços tradicionais, expositivos, mas naqueles espaços de convívio, seja uma curadoria para escritórios, para suas casas, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas querem acessar a arte, mas não sabem onde acessar. Então aqui a gente funciona também como um escritório de arte que sim, a gente vai tentar proporcionar e fazer essas conexões, seja com os curiosos, com novos colecionadores, porque sim, uma coleção começa com não precisa começar grande. Exato. A gente fala já sobre isso, mas a gente também tem os designers, temos os arquitetos, temos os lojistas. Então, muitas vezes as pessoas querem acessar a arte, querem adquirir, querem começar uma coleção ou realmente querem colocar uma obra para ter o convívio com essa obra, porque ela, além do papel decorativo, ela traz também uma série de questões subjetivas. Você conviver com obra de arte, ela vai lhe trazer, muitas vezes, respostas, sentimentos que você nem imagina. É muito bom você sentar e apreciar uma obra de arte, né? Você ter esse tempo de ficar realmente dialogando com a obra, porque o artista ele tem uma intenção, e essa intenção reverbera, sim, na obra. Então, a gente vai trabalhar com tudo isso, realmente conectando essas pontas.
Mas eu E é aproveito. interessante, desculpa te interromper, que às vezes a pessoa gasta um dinheirão para fazer uma casa. Ah, eu gastei, passei minha vida guardando dinheiro para construir a casa dos meus sonhos. Aí a casa dos sonhos, com o telhado dos sonhos, com a porta dos sonhos, o sofá dos sonhos. E de repente, se ele deixa na mão de outra pessoa, quem vai colocar decoração naquela casa, a casa fica parecendo, gente, showroom de loja de decoração. Não, não fica algo que é da pessoa, aquele canto que você olha e você se identifica, é meu. E aí a obra de arte, a curadoria em espaços habitáveis faria isso. Ou seja, você está construindo sua casa, você chama a Andréia, que a Andréia vai ver toda a questão de cores do ambiente, né, obras que falam para você, porque as obras de arte têm que falar para as pessoas que estão morando na Sim, casa, né, Andréia? Eu sim. acho essa questão da curadoria em espaços habitáveis uma coisa assim para o futuro. Eu acho que é algo que todo mundo vai fazer. E o quanto os arquitetos são parceiros, porque os arquitetos também sofrem, né, André? Você estava comentando comigo que às vezes ele pensa, ele sabe que aquela pessoa que ele está fazendo o projeto gostaria de tal arte, mas ele não conhece todos os artistas, ele nem tem tempo, é corrido, então a gente tem que oferecer essa facilidade, né? Sim. De mostrar o que está à disposição, quais são as artes, os artistas, para que ele saiba como escolher dentro do projeto dele aquilo que o cliente Pois se identifica vamos mais, né? provocar para que as pessoas sonhem ter aquela obra Pois de é, arte gente. também. Sonhe em construir sua casa com a curadoria em espaços É, habitáveis. mas assim, a arte ela tem que surgir junto com o projeto, sim. A gente teve agora experiência, né? E essa experiência vem constantemente, que é uma grande mostra que a gente tem, que é a Casa Cor, e a gente vê vários projetos de arquitetos que surgiram, né? A arte surge junto com o projeto. E isso faz uma diferença. Você vê que a arte, ela realmente ela está integrada naquele projeto e ela passa uma mensagem, porque a arte, ela comunica. Ela é uma linguagem visual. Ela, além dela, como eu disse, além, sim, ela é estética, mas ela tem todo um porquê, ela tem toda uma fala por trás dela. Mas que eu ia dizer que eu quero chamar agora a Veridiana para que ela fale agora, como colecionadora, né, um pouquinho da sua experiência, né? Então, a Veridiana, eu acho que quando a gente pensa em colecionismo, aqui em Fortaleza a gente não consegue, né? Seja de qualquer tipo de coleção, a gente não consegue associar logo a imagem da Veridiana, porque ela tem uma coleção que é única, que eu tenho a honra de fazer a curadoria, de fazer essa gestão dessa coleção, que são os Novos Olhares para Mona Lisa, uma coleção que conta com mais de 700 releituras de Mona Lisa. Releitura, assim, é obra de arte, onde o artista coloca toda a sua poética, junto com a poética do grande Leonardo da Vinci, já citada aqui, e ele apresenta essa obra. E essa exposição ela já foi apresentada 25 vezes, né? Tem uma visitação impactante, mais de 50 mil espectadores já viram essa exposição. Então, eu acho que a Veridiana tem uma experiência imensa com colecionismo e também com exposição, porque ela está sempre presente. Então, ela é uma colecionadora que, quando eu estou montando a exposição, o olhar dela é de extrema importância, porque para ela as obras têm um porquê, para ela as obras têm uma história, e as obras elas dialogam entre si. Então, passo aqui a palavra para ela e agradecer por ela estar aqui sempre perto, porque a Veridiana sempre esteve nos bastidores do Arte para Artista, mas agora ela está mais à frente, e também com toda a sua expertise também. E conta um pouquinho para a gente dessa história do colecionismo para você. O colecionismo ele é inerente à minha história, né? Desde a infância eu não consigo nem explicar por que eu coleciono e nem consigo imaginar em não colecionar, porque eu colecionei coisas a vida inteira, né? De acordo com a etapa da minha vida, isso mudou. E quando eu descobri a arte, assim, foi como uma paixão, e eu quis viver aquela paixão. Então, como boa colecionadora, não tinha como não desejar fazer uma coleção de arte, né? Como nas minhas coleções, como selos, cartões postais, cartões telefônicos, eu prezava muito por temáticas, eu acabei naturalmente direcionando o meu desejo de colecionar arte para as releituras de Mona Lisa. É bem verdade que em um segundo momento se conta de novo essa história, mas é bem verdade que a coleção acabou começando no meu, sem eu perceber, sem eu
coordenar essa situação. Quando eu vi, eu já estava coordenando, já estava colecionando, mas a questão de colecionar arte foi realmente porque a arte me tocou, né? Eu fui tocada pela arte e quando a gente se apaixona, a gente quer viver essa paixão. Dizem que a paixão é efêmera, mas essa paixão não está acabando nunca, porque aí eu vou criando uma amplitude maior e foi quando eu desejei viver parte da minha vida, viver arte, porque me fez tão bem, assim, foi um relacionamento tão bom para mim que eu, chegando próximo aos 50, eu desejei ter uma segunda profissão e desejei viver de um hobby, né? E foi aí que o Arte por Artista começou a ser criado, né? Assim, no meio da pandemia, como se a gente quisesse colocar os nossos desejos, as nossas práticas da arte de uma forma realmente mais comercial para atingir mais pessoas, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de vivenciar o que eu vivencio hoje na arte, né? E eu considero assim que estar na posição que eu estou hoje é muito agradável, porque eu, ao mesmo tempo que faço parte desse backstage aí do Arte por Artista, eu sou espectadora, né? É um prazer que eu tenho de ver vocês falando, de ver vocês praticando todas essas coisas e de estar perto dos artistas, vendo a arte sendo feita. Então, é uma grande alegria, mas eu só vou aparecer hoje. Olha, aproveitem, viu? Porque a Veridiana é assim mesmo. Mas eu queria que você falasse, já que é raro, né? Você, na sua visão de colecionadora, o que é importante para que os artistas saibam? Como é que você escolhe? Como é que... Fala um pouquinho disso, assim, como é que os colecionadores veem e alcançam os artistas? No meu caso, e eu acho que isso é uma coisa bem constante, é através das redes sociais, né? A rede social, a internet, esse mundo aí aproximou muito. Foi, assim, um grande passo que eu dei do momento em que eu pesquisava arte num livro, ou eu garimpava alguma exposição, onde quer que eu viajasse, ou aqui em Fortaleza, para a gente descobrir um mundo, né, em diversas redes sociais. Então, com certeza, a rede social, a internet, ela diminui essa distância, né? E eu tenho, assim, um pouco essa prática de fazer esses elos, porque na minha infância eu tinha amigos que eu fiz por correspondência, né? Então, eu sempre gostei dessa coisa de procurar pessoas interessantes, pessoas que eu identificasse, né, tivesse uma identidade. E quando eu comecei a pesquisar artistas nas redes sociais, é óbvio que eu procurava pessoas que eu tinha uma identidade própria ou que sua arte mexesse comigo, né? Então, assim, a arte é sentimento. Então, o artista, ele precisa se mostrar, ele precisa estar exposto, ele precisa estar acessível, ele precisa estar ao alcance do espectador, né? Nem chamo de colecionador, porque às vezes é um apreciador, né? Antes de ser colecionadora, eu sou uma apreciadora, né? Nem tudo que eu quero eu posso ter, mas o fato de eu apreciar me faz virar um público daquele artista e de acompanhá-lo na torcida, nos estímulos e sempre que possível a aquisição. Então eu acho que o artista ele tem que estar público, né? E aí eu queria que você passasse assim para os artistas que estão vendo ou que vão ver depois. Qual é o conselho que você dá como colecionadora para eles? Não deixem de fazer arte. Isso é fantástico, né? Assim, acho que é uma das dores do colecionador, não é isso? Eu tenho algumas obras de artistas que deixaram de ser artista, né? E isso é uma dor, porque por todos os lados, né? Por imaginar o quão difícil foi para aquele artista tomar aquela decisão e que se ele tomou foi porque a arte não permitiu que ele sobrevivesse daquilo. E nisso eu penso muito quando eu conheço artistas que têm dificuldade financeira. É uma prioridade para mim ter obras de artistas para que eu seja um incentivo para ele, para que eu possa cooperar de alguma maneira na permanência
da sua existência dentro da arte. Então, uma das prioridades do Arte por Artista que aos poucos nós conseguiremos fazer será a atividade, ações de mecenato, né? Porque é uma coisa que a coleção das Mona Lisas, de alguma maneira, eu sempre busquei fazer, e dentro do possível, o Arte por Artista pode nos ajudar a ter um alcance maior. Isso é importante, né? Todo o recebimento, né, do Arte para Artista, uma parte vai ser para mecenato, isso a gente quer deixar muito claro, então sempre a gente valor que a gente não abre mão, né? com certeza. Mas assim, falando também dos colecionadores e essa vivência, né, porque a coleção das Mona Lisas já tem 15 anos, é uma vivência porque é uma coleção, quando a gente apresenta em exposição, é tudo lindo e maravilhoso. Mas você tem uma coleção no porte como essa da Mona Lisa, mas até coleções pequenas, você tem que ter preocupação de como é que vai armazenar, como é que você vai fazer a gestão, né, de catalogação, como é que você faz a conservação, a preservação, porque não adianta você ter por ter, você tem que saber como cuidar. E a Veridiana vem também com essa expertise, porque ela desde os 7 anos, a gente não vai dizer quantos anos, tá? Porque é uma menina, mas desde os 7 a Veridiana já colecionava profissionalmente selos. Isso. Né? Então, assim, ela já vinha como é que fazia as charneiras. Então, ela pode falar melhor do que eu, porque selos eu aprecio, mas realmente não é a minha expertise. Mas, assim, você tem que saber como cuidar. E muitos colecionadores também querem apresentar suas coleções e não sabem como. Então, a gente quer ser esse canal, tanto de suporte para os colecionadores, como também de quem tiver interesse de realizar exposições também, de apresentar, porque a coleção particular, ela é fantástica. Então, eu sempre vou estimular essa coleção particular. Mas quando os colecionadores podem também abrir as portas das suas coleções para que o público veja, isso é fantástico. Porque muitas vezes a gente vê obras que não estão em galerias, não estão em museus, e que você vai ter oportunidade naquela exposição. Então, eu incentivo também. Já vi exposições fantásticas que as obras eram de colecionadores e era aquele momento de ver a obra e depois você não poderia mais ver porque ia voltar para os espaços privados. Então, a gente também vai incentivar sempre que possível, quem tiver interesse, quem tiver vontade de apresentar as suas coleções, isso é algo que a gente também vai trabalhar muito. Né? Isso que você falou da preservação, da manutenção, é muito importante, porque principalmente quem coleciona não só canvas, mas a arte em papel é muito delicada, né, André? Tem Sim. todo um cuidado, que aí entra de novo o trabalho da curadoria e da assessora de arte para te ajudar a manter esse acervo. Com certeza. Intacto, né? E às vezes quando você faz a conservação correta, falando de papel, por exemplo, a gente tem uma tecnologia incrível de papel. Né? Tem marcas que têm investido, então às vezes o artista ele nem sabe que existe o papel, que tem o pH neutro e por aí vai. Então a gente quer que o artista ele saiba, inclusive, que material ele vai utilizar para ter uma vida útil. Então às vezes uma obra de um artista não tem uma valorização tão grande, porque às vezes o material que ele utiliza, e às vezes tem até condições de utilizar um material melhor, mas não tem o acesso ao conhecimento, ela não vai ter uma vida útil menor, ou vai demandar, por exemplo, chassi. Quantos chassis a gente tem problema porque o chassi não é de uma madeira mais nobre, e ele vai ter problema de traço, de cupim, de etc, por aí vai. Isso é uma dor do colecionador, é uma dor de quem adquire, não é um problema às vezes da tela, mas às vezes do suporte que estrutura, ou da moldura. Então isso aí tudo a gente vem para alertar, para conversar, para orientar, e isso é realmente uma demanda. E como eu falei no início, isso tudo é vivência, né? Nós vivenciamos na pele, né, assim, do dia a dia, né, tanto com a coleção das Mona Lisa, como na produção das obras também, com produção de obras de outros artistas. Às vezes, quando eu vou fazer uma exposição, o artista ele entrega uma obra que não está no ponto, né, de ser exposta, e isso aí fica na mão do curador, né, ou então do produtor tentar resolver, e às vezes não tem tempo hábil para resolver.
né? Então, tudo isso a gente precisa, e o artista ele tem que ter esse cuidado, né? Então, a gente está falando de muitos assuntos, porque realmente tem muita coisa para a gente fazer e muita coisa para a gente Fala realmente um pouquinho da orientar. tua dor de cabeça para manter a coleção. Cuidado com o mofo, É, mudar os quadros de vez em quando. De vez em quando você conversa com a gente dos pequenos cuidados que você e a assim, Andrea, e como como as cuidadoras, têm. obras circulam muito, realmente não é uma coisa fácil para mantê-las limpas, mantê-las sem pragas, porque como elas circulam em museus e muitas vezes são equipamentos antigos, equipamentos culturais antigos, então é muito comum quando elas voltarem com uma aranhazinha, com uma traça, com um besourinho e assim por diante. Então, realmente é um cuidado constante, o que não é um problema para o colecionador, porque ele quer estar perto, né? É uma Afinal, boa é uma companhia, paixão, né? é sempre uma boa E eu sou companhia. prova que eu já vi, finalizando uma coleção, assim, não sai nada antes de passarem lá o equipamento para limpar tudo, para ver se tem mofo, para não juntar quando tem mofo, alguma coisa separa, vai ter um tratamento especial com aquela tela. Então, gente, vocês não têm noção da tecnologia, do conhecimento, do know-how e manutenção de acervo que esses dois seres aqui têm. A gente O aqui, peso que está aqui nessa sala. nossa proposta é não encontrar problemas nas soluções. Sim, e a gente tem, na verdade, a arte como caminho mesmo, né? Decisão. Então, a gente vive a arte, a gente quer espalhar a arte. Isso foi uma verdade desde o início que eu me aceitei como artista, tive coragem de me expor, sim, como artista. E é isso. A gente está aqui nesse papel de espalhar a arte mesmo, né? Continuar espalhando arte, né? Continuar A gente sempre, né, nessa trajetória. E mais alguma consideração? Não. Aliás, queria só falar que eu estava finalizando o relatório do Art Basel para vocês e, gente, a venda de produtos de papel é o terceiro. Então, vem pinturas, esculturas em segundo, arte em papel em terceiro, depois é que vem os outros, filmes, fotografias. Então, veja a importância da arte em papel. E o quanto é importante uma curadoria, uma assessoria em arte para poder saber manter esse seu acervo. Pelo menos a minha pequena coleção, eu costumo dizer para os meus filhos que eu estou cuidando porque é deles. Então, eu quero que sejam obras que passem para os meus filhos, que eles vão herdar, que depois vão passar para os meus netos, e que eles possam agregar mais obras. Então, sei lá, tem uma linha afetiva aí de construção de uma coleção que não é só minha, e de repente é da família toda, né? Eu acho isso muito bonito. E a obra de arte fica, viu? Ela vai passando. Quantas histórias a gente escuta que era da avó, era da bisavó, era do tio, e por aí vai. Mas é assim, eu quero primeiro dizer que a gente está nesse momento, nesse novo capítulo. É um novo capítulo onde a gente vai sim passar essas lives pelo YouTube. Hoje a gente fez na verdade, todo um estudo, toda uma programação, mas o programa travou. Então A tecnologia venceu, 1-0 para ela. A gente vai vencer. Mas é assim mesmo. Mas assim, a gente quer revanche, né, André? Com certeza, né? Então fiquem aí de olho. Mas assim, só falando porque que a gente não entrou no YouTube, porque deu um problema no programa, depois de ter estudado muito de todas as configurações e tutoriais, mas é assim. Então eu quero encerrar aqui esse momento dizendo como eu estou feliz, né? Porque na verdade não é um projeto que tem 3 anos, mas é um projeto de vida. É um projeto de quem sempre acreditou na arte, é um projeto de quem sempre amou não só a produção, mas a apreciação. Então sempre foi minha verdade, sempre foi o caminho e o lugar que eu quis estar e estou aqui em ótima companhia. Então eu só tenho a agradecer a Ana Martins, a Veridiana Brasileira, ao Iratuan Freitas, a todos os artistas que fazem parte desse corpo que a gente vai apresentando depois, um corpo de artistas também. Nós temos também outros profissionais que estão juntos com a gente, que a gente vai apresentando a partir da demanda de cada um, tá? Então eu quero agradecer também cada um que assistiu, não só ao vivo, mas que assiste, vai assistir depois, porque a gente precisa realmente falar, mas a gente precisa ser ouvido. Então agradeço vocês que estão aí, né, do outro lado. E a Veridiana tá chamando alguma coisa.
para desligar, eu vou já desligar. Mas assim, quero só deixar também registrado que terça-feira, às 19h19, porque assim, cada minuto é importante, teremos a nossa próxima live. Se tudo der certo também pelo YouTube, fiquem de olho. E a gente vai conversar com a Lília Kinderé, que faz um movimento na arte aqui, que também é ponte, e vai falar também sobre a 10ª edição da Revista Arte, uma revista que é tão cara, necessária, que fala também de arte dos artistas aqui do Ceará, de Fortaleza. Então, fiquem de olho, porque ela vai aqui apresentar a 10ª edição, que é sim comemorativa, é a 10ª edição tão sonhada. Então, a gente partilha aqui também a alegria com ela. Então, próxima terça-feira, dia 30, estaremos juntos aqui às 19h19 para falar mais de arte. E, se tudo der certo, também pelo YouTube, não só pelo Instagram. E a Veridiana está me chamando para fechar ali a live. Eu vou lá encerrar. E aí deixo a palavra aqui com a Ana, enquanto eu estou encerrando. Só tchau, nos vemos terça-feira. Foi muito bom estar com vocês.